Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e o nosso convidado de hoje, ele vai falar sobre a vida cristã e também pregação nas penitenciárias. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí, meu povo, começamos. Incendiados Podcast, mais um episódio. Hoje eu tô aqui com o meu irmão, pastor João. Tá bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. Como é que foi o dia? Foi corrido, né? É como sempre, Como né? sempre. A gente tem uma contagem aqui de corrido e devagar. Até agora o devagar só foi um. Aqui é a milhão, cara. Eu perdi a conta. Aqui é a milhão. Mas é isso aí. Deixa eu falar um negócio pra você. Se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, curte esse vídeo agora pra você não esquecer. Só apertar no joinha aí que você ajuda muito o canal e o YouTube começa a recomendar esse vídeo. E faz mais. Comenta, compartilha com a família, com os amigos, porque aqui você vai ser abençoado. Nós iremos escutar nosso pastor João, ele vai se apresentar pra gente. Quem é você, pastor João? Conta pra gente. Bom, sou João, marido da Marisa, pai do Leonardo, do Fernando e da Isabela. Sou corintiano Aí sim, vai Corinthians. e tenho muitos amigos, graças a Deus, né? Sou pastor da Igreja Apostólica Vinde, ali na divisa de Capão Redondo com Itapecerica, Cavalo Velho, né? Zona Sul de São Paulo. Extremo Sul, Extremo Sul. Divisa com Itapecerica da Serra. E sou pastor, né? Sou pastor raiz, né? Pregador do Evangelho, né? É o que nós temos que ser, né? Sobe viela, desce escadão e é isso aí. É isso aí, vamos ver essa história. Eu queria saber, antes de tudo, né, a gente sempre começa do começo, né, que é mais fácil. Eu queria entender como que o senhor conheceu Jesus, como é que foi essa história? Olha, Vinícius, eu conheci Jesus em 1985, cara. Papai, eu estava longe do meu pai. Eu tinha 10 anos de idade. Eu aquela vida destruída, né, meu, de pai que vai embora, que... Na verdade não foi nem meu pai que foi embora, foi minha mãe que foi embora, né? Ixi, aí é mais raro ainda. Não, minha mãe me levou, né, porque meu pai agredia muito ela e os dois viviam que nem gato e rato, e aí minha mãe saiu de casa, me levou. Viemos para Taboão da Serra, isso em 1981, eu tinha 6 anos. E aí, com 10 anos de idade, um pastor chamado Dante Tracanella Neto, da Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia no Brasil, Raiz. Nome único, hein? Aquela igreja que o culto começa com o hino da harpa, né? É, exatamente. E aí, ele passava de porta em porta com um terno azul e uma pastinha na mão, chamando o pessoal para ir para um culto no lar. O velho e bom culto no lar, né? E aí bateu lá na porta de casa, eu era moleque, né? A gente passava muita necessidade. Minha avó lá do Ceará estava morando com a gente um tempo, né? Ficando com a gente uns dias, veio visitar a gente. Minha avó devota do Padre Cícero, Frei Damião, né? Frei Damião, Padre Cícero, tinha foto do Papa João Paulo II na casa inteira. E aí a gente foi nesse culto no lar. E aí, de repente, do nada, minha vozinha, quando o pastor perguntou, tem alguém querendo aceitar Jesus? A minha vozinha levantou a mão. Levantou a mão, chegou em casa, tirou todas as fotos do Padre Cícero, do Frei Damião, de Santo Antônio, de Santo Expedito, de Santo... A casa da minha avó, que ela estava morando ao lado, né? Ela estava passando os dias, parecia Paulo em Atenas, ao Deus desconhecido, bicho. Só faltava o altar do Deus desconhecido lá, né? Porque tinha santo a dar com pau. E não tinha porque é desconhecido. Tinha santo que ia ser beatificado ainda, minha avó já tinha lá na casinha dela. E ela pegou tudo, botou dentro da sacola e saiu falando, agora é só Jesus. Aí. É só Jesus. E aí a gente foi no embalo, né? Começamos a ir para a igreja. Eu com 10 anos de idade, me batizei nas águas, em Ribeirão Pires. Em 1985, nós nos convertemos. Um monte de moleque na época, né? Eu, pastor Olair, que hoje é pastor da Assembleia de Deus lá em Curitiba, pastor Roberto Cruvinel, que é pastor hoje. Isso eu conheço. Acho que ele estava no Brasil para Cristo. Ele mora em Diadema aqui perto. Ele é do Diadema, né? E era tudo moleque na época, né? E aí, só que aí depois eu me desviei, né? Fui curtir o mundo um pouquinho, voltei com 19 anos, isso já em 1995. Eu ainda não nasci, eu tô eu calculando fui aqui esperando eu nascer. Em 95 eu fui para a igreja
E aí, graças a Deus, de lá pra cá, nunca mais eu me afastei da igreja. Fiquei 5 anos no mundo, 4 ou 5 anos no mundo, fazendo tudo de errado, fumando maconha, cheirando cocaína, passando a noite no samba, tocando instrumento de samba, cantando. Mas aí, com 19 anos de idade, uma experiência, tá? Conta aí pra Uma gente. experiência louca, hein? É louca, segura, aperta o cinto de segurança. Tava eu no Jardim Salete, em Taboão da Serra, 3 horas da manhã, de quinta para sexta-feira. Não tinha dinheiro para cheirar cocaína, não tinha maconha, né? Não tinha dinheiro para comprar droga, não tinha maconha, não tinha nada. Eu e mais 5 moleques nessa faixa de 18, 19, 17 anos, fomos até um bar, compramos um monte de bebida alcoólica fiado, voltamos para a favela, descemos a viela, entramos numa casa de um cômodo e vamos tomar cachaça. Estamos bebendo. Eu desviado, né? Bebendo, enchendo a cara, daqui a pouco tá todo mundo se abraçando. Você é meu truta, você tá ligado, você é meu parceiro, todo um bêbado, né? E aí, de repente, entrou um demônio em um dos amigos meus, um dos rapazes, um espírito maligno, se eu não me engano, chamado Exu Caveira. Tortou as mãos assim e começou a falar: eu vou beber o seu sangue, o seu sangue, eu vou matar todo mundo. E olhou pra mim e falou assim: eu vou te matar, vou beber o seu sangue. Aí nós subimos a viela correndo. Com medo, A minha conversão, hein? A minha conversão. Subimos a viela correndo e esse rapaz atrás da gente, né? Chegamos lá em cima, eu pensei assim: bom, deve ser cachaça, agora ele tá bom, né? Quando eu fui falar com ele, falei: e aí, você tá bem? Tira a mão de mim! E começou a dar aquelas gargalhadas, virar o branco dos olhos para trás. E aí os meninos começaram a dialogar com aquele demônio, na minha conversão, hein? Minha volta para Jesus, né? Começaram a dialogar com aquele demônio: o que que você quer? Por que que você tá aí? Deixa o rapaz em paz, eu de canto. Com cigarro na mão, bêbado. A brisa passa, né, cara? A brisa passou depois na hora. Susto desse aí, não A tem mais adrenalina cachaça, não tem mais nada. Subiu, passou o efeito da pinga rapidinho. Eu tô lá com o cigarro na mão, vendo a cena dos meninos trocando ideia com aquela entidade. E aí eu lembrei, Vinícius, de quando eu ia pra igreja, cara. Quando eu era moleque, a gente tá falando de libertação, né? Os pastores expulsando o demônio das pessoas. E aí eu lembrei, eu falei: mano, é o diabo, cara. Lembrou. É o demônio, é o Satanás. Aí eu lembrei, cara. E eu lembrei dos textos da Bíblia, né? Que eu ia para a escola bíblica dominical. Aí eu pedi licença para um menino que foi assassinado, esse menino, né? Finado. Roubava, né? O pai também mexia muito com crime, né? Era uma família um pouco bagunçada. E esse menino morreu assassinado depois. E esse menino, eu falei: dá licença, irmão, deixa eu trocar uma ideia. Moleque, né, mano? Deixa eu trocar uma ideia com esse maluco aí para ver qual que é. E ele: não, você não sabe. Eu falei: eu sei, parceiro, eu sei, meu truta, deixa eu trocar ideia com o cara, demônio. Parei na frente do demônio, o demônio assim, ó, com o branco do olho virado. Eu falei assim: então, falar a real pra você, truta. Moleque, cara, desviado. Você não vai matar ninguém se Deus não permitir. Você pode ser o que for, se Deus não permitir, você não vai matar ninguém. E outra, eu sei quem você é. Você é o diabo. Você não é espírito de ninguém que morreu, não. Você é o diabo. E outra, tem mais ainda. E os meninos tudo olhando pra mim. E os meninos olhando pra mim assim, tipo: o que ele tem, cara? Tá doido, né? Eu falei: outra, tá escrito no livro de Apocalipse que Satanás e seus anjos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e é pra lá que você vai, truta. O demônio, Vinícius, olhou pra mim, bem sério, e falou assim: você é esperto, você não é trouxa não. Você é mais esperto do que os outros. E os meninos, né, que batiam no peito, falavam: meu orixá é mais forte. Quem tá comigo é mais forte. Os O mesmo que tá com ele. O mesmo, cara. Você é mais esperto que os outros. Eu sei que eu vou pra lá, desse jeito assim. Mas eu levarei muitos comigo. E você tá longe da luz. Eu olhei pra ele. Basicamente o demônio pregou pra você. Cara, o demônio. Cara. Esse demônio, eu sempre brinco quando tô pregando por aí, eu falo que esse demônio deve ter tomado um pau no inferno bem grande. Porque é onde Quando voltou. Aí eu, naquela época, eu já tava assim numa vida bem terrível mesmo, de droga, né? Bem horrível mesmo, né?
E Deus já estava no meu coração, né? Porque quem convence o pecador do pecado não é o É. pastor, não é o padre, não é o líder de célula, não é a cadeia, não é a igreja, é o Espírito Santo. Espírito Santo. Então na minha consciência já tinha aquele sentimento, volta, 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 eu só não tinha coragem. Naquela noite eu criei coragem. Apontei o dedo na cara do demônio e falei assim, a partir de amanhã eu vou para a igreja e você vai ver quem é que está longe da luz. Ele riu da minha cara. No outro dia, Ana, eu fui para a igreja. Tinha um ponto de pregação do lado da minha casa. Só esperando. Eu digo sempre que aquele culto no lar foi lá só para me salvar. Porque mais ninguém foi salvo ali, só eu. Só. Depois fechou, depois eles não fizeram mais culto lá. Inclusive, mês passado eu fiz o velório do menino, filho dessa irmã, desse ponto de pregação, que eu vi crescer, se desviou e foi assassinado há 2 meses atrás, infelizmente. Mas eu creio que esse menino foi salvo. E aí a irmã ficava sempre me chamando, Joãozinho, quando é que você vai vir no meu culto? E o educado falava assim, um dia eu vou, tia. Mas eu pensava, essa mulher é louca, vou fazer o que? Nada. Vou curtir, vou pro samba. E aí, como eu prometi pro diabo, eu falei assim, a partir de amanhã eu volto para a igreja, naquela madrugada, eu tive que cumprir, né? Levantei meio-dia, acendi um cigarro, fui pro bar, sexta-feira. Aí tava a máfia, todo mundo sentado na calçada, um do lado do outro. Já cheguei, você. Hoje à noite vocês vão tudo para a igreja comigo. E você que estava endemoniado, você vai para a igreja comigo hoje à noite, senão a próxima vez nós vamos quebrar o pau em cima de você, mano. Ele olhou para mim e falou, igreja? Você é louco? Nós é do outro lado. Vamos para a igreja fazer o quê? Não, ninguém vai para a igreja não, pessoal. Começou o debate. Nível hard. Começou o debate. Aí eu falei assim, vocês vão para a igreja, todo mundo hoje vai para a igreja, a gente recebe a oração do pastor, depois a gente vai pro samba. Fechou, e todo mundo, não, você Assim eu vou. Fechou, nós recebemos a oração do pastor, eu falei, nós vamos receber a oração do pastor porque tá todo mundo perturbado. Beleza. Aí chegou na hora de ir para do culto, do ponto de pregação da irmã Cleonice, Jardim Salete, Taboão da Serra. Fui eu e mais 2. Os outros desistiram, né? Uns 3 ou 4 desistiram. O endemoniado foi? Foi. Aí. Tava o endemoniado e o outro que ficava tentando tirar o demônio, dizendo que era do espiritismo com ar também, e água e lá vai. com os ritual e nada do Satanás sair, né? Aí, naquele dia, o pastor pregou, não entendi nada do que o pastor pregou, mas aquela voz de Deus gritava na minha alma, volta. Quando o pastor perguntou a alguém, nesta noite gostaria de se entregar a Jesus Cristo, eu levantei a minha mão. Aí os meninos que estavam junto comigo já olhou para mim assim, tipo, eu não, levantei a minha mão. Eles saíram correndo, e eu fui lá na frente. Falei pro pastor, pastor, eu tô no mundo, uso droga, tem gente querendo me matar, e eu também tô a fim de matar quem tá querendo me matar, e eu preciso de ajuda. E o pastor falou, olha, larga isso e vem para a igreja, faz a sua parte. E aí, graças a Deus, e não vou dizer graças a esse demônio, né? Mas enfim, né? Sua pergunta foi essa, né? Como se deu a minha conversão, e assim, graças a Deus, isso foi em janeiro de 1995. Estou aí até hoje, sem dar mancada, sem me desviar, muitas tribulações, muitas lutas, mas lado a lado com minha esposa Marisa, graças a Deus. A gente se converteu junto, né? Inclusive no dia, nesse Você já dia... namorava com ela? Já, nesse dia que eu aceitei Jesus, a gente saiu no tapa, na porta do ponto de pregação. Na porta do ponto de pregação. Quando eu saí, ela estava me esperando lá de fora, que ela descobriu que eu traía ela com as meninas, né? Louco, E né? você lá voltando pra Jesus. E ela me deu um tapão na cara, na frente de todo mundo. Aí eu falei, quem gosta de bater tem que saber apanhar. Eu fui pra cima e a gente saiu no tapa. Meu irmão separou a gente. Mas aí depois a gente se converteu, graças a Deus. Se entender. Se entender, estamos aí até hoje. E aqui estamos. Marisa é 51% do meu ministério. Glória a Deus, cara. O que seria de nós se não fosse as mulheres, né? É. Por isso que Deus, no Gênesis, fala, né? Dar-lhe uma adjutora, né? Não é bom que esse camarada fique só, né? Se ele ficar só, ele vai dar mancada, né? Tem que colocar uma do lado. Tem que colocar do lado. É isso. Meu, eu sempre me impressiono com as histórias de conversão, cara. Porque cada uma é uma. Verdade. Quanto mais a gente conhece pessoas, mais a gente vê o poder de Deus, que ele é transformador, né?
Paulo resume a mensagem do Evangelho em poder de Deus para a salvação do mundo, né? Sim. E a gente vê isso claramente, cara. Onde que uma situação dessa, todo mundo bêbado, louco, um demônio vem e ainda fala assim, você tá longe da luz. Ah, nota! 30 dias depois eu encontrei com o mesmo demônio no meio da rua. Mas da mesma pessoa? Da mesma pessoa. Ah, pronto, e agora? Tava eu descendo do Circular 5, Taboão da Serra, igreja no Pirajussara, tinha que pegar o Circular 5 para descer no Jardim Salete. E eu descia escondido, escondi a Bíblia. Pra ninguém ver que tava. Ah, porque eles enchiam o saco, cara. Quando eles me viram, eles queriam rir da minha cara. Saía de dentro do bar um monte, com um taco de sinuca na mão. Paz do Senhor, irmão. Então eu já descia rasgando pra casa. Mas era umas 11 horas da noite. Eu desci, olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, graças a Deus, não tem ninguém. Fui no rumo de casa. De repente, Joãozinho! Eu falei, ai meu Deus, eles vão rir da minha cara, vão me aloprar, vão ficar me enchendo o saco. Dando a paz do Senhor, falando que eu estou indo para a igreja para ficar com a filha do pastor, para roubar o dízimo. Quando eu ouvi, Joãozinho! Olhei para trás. Era o menino, estava possesso, e mais 2. Ele falou, vem cá que eu preciso falar com você. Eu falei, pois não, irmão, fala, o que que é? Não, mano, aconteceu um bagulho louco comigo, mano. O que que foi? Joãozinho, eu entrei em casa, eu usei muita droga, mano. E eu entrei na minha casa, tava toda a minha família na sala, reunida. E eu daquele jeito, estralado, com o efeito da química, estralado, com o olho desse tamanho, coração disparado. Quando eu entrei, a minha mãe me chamou. Alessandro, o nome dele, né? Alessandro, vem aqui. E aí, Joãozinho, eu tive que parar, né, meu? Disfarçar a loucura, a brisa. E aí, minha mãe falou, escuta aqui esse fone de ouvido. Era um salmos, pessoa recitando uns salmos. E ele falou assim, Joãozinho, eu fechei os olhos. E eu falei assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, porque o Joãozinho está indo para a igreja. Largou tudo, os amigos, o mundo, e está indo para a igreja. E ele fica falando do Senhor pra gente. Se o Senhor existe mesmo, então me dá uma prova. Tira essa sensação da droga da minha mente. Ele falou, Joãozinho, quando eu abri os olhos, acabou. Parecia que eu não tinha usado nada. Nada. Eu sentei com a minha família e fiquei conversando com eles o tempo inteiro, como se nada tivesse acontecendo. E eu tenho certeza que foi a minha oração. E como eu sei que você vem da igreja essas horas, a gente ficou aqui esperando você descer no busão. Para falar se foi mesmo. Aí eu, 30 dias, perdão, Vinícius, 30 dias que eu estava na igreja. Não era batizado no Espírito Santo, eu sou pentecostal, carismático, creio em tudo isso. Eu também. Batismo no Espírito Santo, Raiz, né? Deus. Pastor tem que chamar todo mundo na frente. Quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui, né? E sair pôr na mão em todo mundo e tem que chacoalhar, né? Recebe. Em posição de mão hard. Recebe, exatamente. E ainda tem que ficar glória, 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 glória. Até falar em língua. Então, eu não era batizado no Espírito Santo. E aí, perdão, ele falou pra mim assim, e aí eu vim te contar. Eu falei, aí comecei a falar de Jesus pra ele. Aí, rapaz, eu fui inventar de fazer uma oração por ele. Eu fui dessa brilhante ideia. Ana, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, cara. Doido. 30 dias de igreja, eu não sabia orar. Sabe, já tinha me libertado de cigarro, das drogas. Já tinha parado de fumar. Fazia uns 15 dias que eu não fumava mais, não usava nada. E aí eu falei, deixa eu fazer uma oração por você. Grande ideia. Quando eu pus a mão na cabeça dele, ele fez assim, ó. E manifestou o demônio. Como é que você sabe que é o mesmo demônio? Cara, era o mesmo demônio. O jeito de falar, o jeito de agir, aquela arrogância, era o mesmo cara. Eu tenho certeza que era o mesmo demônio. Aí, o demônio manifestou, cara. Meu coração disparou de medo. E os meninos que estavam do lado, você é louco, truta! Manifestou o seu maldoso de novo no cara, mano. Aí eu pensei, vou chamar a minha vizinha. A minha vizinha do ponto de pregação, da célula, né? E aí eu dei uns 10 passos, o cara ficou lá manifestado no meio da rua, os meninos do lado dele, larguei. Aí Deus, hoje eu sei que foi Deus, falou pra mim, volta. Se você pôs a mão na cabeça dele, ele manifestou, você tem autoridade para expulsar. Eu voltei, cara. Voltei, seja lá o que Deus quiser. Coloquei a mão na cabeça dele, ele fez assim, não, peraí, vamos conversar. Peraí. Aí eu olhei pra ele e ele não olhava pra mim. Não olhava. Da primeira vez, quando eu falei a partir de eu volto pra igreja, ele olhava pra mim assim, ó, com ódio assim.
Dessa vez ele ficava assim, ó. Isso é uma coisa bem comum, né? Quando em manifestação de demônio, né? Geralmente eles desviam o olhar, né? Quando você é um servo de Deus cheio de Espírito Santo, né? Ele vê aquilo que a gente não vê, né? Que é o Espírito Santo no indivíduo, né? A presença de Deus em você, né? E ele não olhava para mim, ele olhava para um lado, e eu percebi, ele não olha para mim. Aí eu deduzi, eu falei, se ele não olha para mim, ele está com medo. Ou seja, Deus está em mim, eu fui deduzindo, eu acredito que era Deus já falando comigo. Aí ele, peraí, vamos trocar ideia. Eu falei, tá bom, vamos trocar ideia. Quem é você? Ele falou, eu sou algo muito forte, não olhava para mim. Algo que você não tem ideia. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, truta, moleque, se converteu. Você não é forte coisa nenhuma. Você está debaixo do meu pé. Lembra de mim? Você lembra de mim? Não lembra que você falou que eu estava longe da luz? E ele assim, ó. E os meninos assistindo. Eu dei uma invertida. Como é que um se converte depois dessa, hein? E os meninos assistindo. Você lembra de mim, truta? Agora fala que eu estou longe da luz. E ele não respondia nada. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Eu falei o seguinte, tem ideia para trocar com você não? Eu coloquei a mão na cabeça dele e falei bem alto. Em nome de Jesus, sai! O rapaz deu um pulo, cara. Caiu de joelho no chão, tirou a camisa. O que aconteceu comigo, mano? Ei, Joãozinho, o que aconteceu comigo? Eu falei assim, Alessandro, eu acabei de expulsar um demônio de você. E os meninos, você tá louco, truta? Joãozinho, mano! Joãozinho expulsou, cara! Aí sim, hein, Joãozinho? Os caras, aí sim, hein, Joãozinho? Você expulsou, mano, Joãozinho tem o poder, você tá louco? Eu falei, mano, você quer aceitar Jesus? Acabei de tirar um demônio de você. 30 dias de igreja eu tinha. Ele aceitou Jesus com as mãos erguidas, assim, chorando, e falou, eu quero aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus naquele dia, o menino. E graças a Deus, hoje tá bem, não usa droga, né, já há tantos anos, né? De vez em quando eu encontro com ele por aí, um menino trabalhador, mas foi uma experiência muito linda. Assim se deu a minha conversão, Cristo. Super tranquilo foi a conversão. Mas isso fala muito sobre o que o senhor vive hoje, né? O ministério. O ministério pastoral hoje, que essas situações aí, hoje você tem muito mais experiência para contar pra gente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os demônios em si. Por quê? A gente estava falando sobre batalha espiritual aqui, e a gente não tem tanto conteúdo para se aprofundar nisso. Por igual você falou assim, eu sabia que era o mesmo demônio, o demônio tem nome, a gente, pelo menos eles são conhecidos assim aqui no Brasil, alguma coisa do tipo. Eu queria que você falasse mais e contasse mais alguma situação que você já passou por isso. Olha, Vinícius, a Bíblia não nos elucida muita coisa acerca. A gente tem que se pautar sempre nos textos bíblicos, né? Tudo que a gente faz, nós somos bibliocêntricos, né? Como disse Martinho Lutero, né? Sola Scriptura, né? Sola Scriptura, né? Nós temos a Bíblia como regra de fé. Isso. Então, o que nós temos hoje sobre demonologia na Bíblia é um assunto vasto, obviamente, né? O que nós não temos hoje como de revelação na Bíblia são em relação às práticas, né? Da forma como a gente expulsa demônios, né? De joelho, mão para trás, né? Você não vai ver ninguém na Bíblia, né? Jesus fica de joelho e amarrado, põe a mão para trás, né? São experiências da igreja de Jesus Cristo, com o tempo, com o hábito, nós vamos adquirindo experiências e muitas coisas, mas tem muita banalidade, muita bagunça, né? Como falamos ainda há pouco, né? Lugares que ensinam batalha espiritual que dizem que se você lamber a tampa metálica do iogurte, você está com espírito de miséria. Se você colocar um pregador, não sei se a Ana já fez isso, colocou um pregador naquele pacotinho de açúcar, já fez. Você abrir ali, tem pregador no pacotinho de açúcar dela? No pacote de farofa. De farofa, então, é espírito de miséria. Tem um enxuto do lodo dentro da sua casa. Então tem muita coisa que você tem que filtrar, mas enfim. O crente, para ser usado por Deus, ele tem que ter vida de oração. Você tem que ter o jejum, a oração. Jesus vivia no monte orando, né? Em Mateus capítulo 26, em Mateus capítulo 17, lá no início do Evangelho de Marcos. Muitas vezes ele vivia no monte orando, né, meu? Ficava sozinho o tempo todo. Sempre sozinho. Então, os dons do Espírito estão aí. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, buscai com zelo os melhores dons. Então, o segredo é você ter vida de oração, obviamente. A prática de expulsar demônios ajuda muito, né? Como eu trabalho dentro de penitenciária, esses lugares, né?
um lugar muito oprimido, então a gente acaba tendo uma experiência, mas, por exemplo, por que tem que perguntar o nome do demônio? Porque cada demônio ele tem uma área de atuação. Ah, mas ele pode mentir. Sim, ele pode mentir, mas, por exemplo, Grécia Antiga, né, que é a minha área de estudo, né, que eu gosto, estudei, né, filosofia na faculdade. Aí vem da Grécia tudo, né? Então, você tinha a deusa Afrodite, que de Deus, obviamente, não tem nada. Não tem nada. Deuteronômio capítulo 6, né? Ouve Israel, Yahvé é o único Deus, né? Mas Afrodite, a deusa Afrodite, era a deusa da prostituição, do sexo, né? Nós temos uma vertente tupiniquim, né? Chamada Pomba Gira. Então, a experiência nos relata, nos mostra que mulheres que têm problemas espirituais com esse espírito maligno têm uma propensão ao adultério, à prostituição, à pornografia, à sexualidade desvairada. Então essas experiências nos ajudam. Nos mostram isso. E experiência não é doutrina, então não dá para você pautar a doutrina bíblica em experiência, sem dúvida. Então por isso é um campo minado, é um campo complexo, não é simples, né? Mas a gente tem bastante experiência nisso, a gente trabalha isso no sobrenatural mesmo. Eu dou uma palestra de 1 hora sobre batalha espiritual. Por exemplo, um homem que tem um espírito maligno chamado Zé Pilintra, cachaça, droga, né? A gente tem experiência nisso. Inclusive esses nomes igual o Zé Pilintra mesmo é Umbanda, né? Relacionado ao Umbanda, né? Então, porque esse Zé Pilintra existiu, né? É uma pessoa que existiu e eles colocaram como um orixá, alguma coisa assim. Exatamente, né? Então a gente não está aqui para falar mal de pessoas, né? Agora nós temos uma regra de fé e tem muita gente que critica, talvez até alguém que assiste a gente vai falar assim, poxa, esse pastor está falando besteira, mas a nossa experiência lidando com pessoas que têm problema no álcool, né? Me desculpem, né? Quem estiver ouvindo, assistindo, que de repente é desse meio religioso, a gente ama, a gente respeita muito as pessoas, mas a nossa experiência não tem como a gente descartar. Então, pessoas que têm problema com o álcool, quando elas passam mal na oração, o demônio que grita lá, ele fala, meu nome é Zé Pilintra. É relacionado, né? Então, cara, se seu nome é Zé Pilintra, você vai sair do mesmo jeito, né? Então, sinto muito, peço perdão a quem quer que seja, mas as nossas experiências nos ensinam isso. Então, por que pergunta o nome? Porque a gente quer saber qual é a área de atuação daquele espírito. Jesus perguntou o nome de um demônio em Marcos capítulo 5. Qual é o teu nome? Então, se alguém quiser base bíblica para isso... Responde Legião. Legião, exatamente. Esses dias eu tive uma experiência, misericórdia, muito interessantíssima. No final do culto, uma mulher de um bandido, está preso, veio me pedir oração. O marido dela está lá no interior, divisa com Mato Grosso. E ela, pastor, ora por mim, eu vou visitar o meu marido e ele está preso, e ora por mim, pastor. Quando eu pus a mão na cabeça dela, Deus falou para mim, repreende o espírito do crime que está no marido dela e está nela também. Carne de uma só carne, né? Gênesis, né? Está escrito, capítulo 2, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á suas esposas e ambos serão um. Só carne. Então a entidade que está no marido age na mulher do mesmo jeito. Eu obedeci a Deus e falei assim, pode manifestar aí o espírito, o demônio do crime que está no marido dela. Vinícius. Aquela mulher manifestou, sabe aquela risada do Coringa? Sabe aquela risada do palhaço? Sarcástica, né? Medonho. A igreja toda ficou assim assustada. Eu nunca tinha visto aquilo. Era um demônio, espírito do crime, né? E aí eu perguntei qual é o teu nome e ele respondeu: Exu, palhaço. Palhaço. Sou eu que estou no marido dela, do jeitinho que Deus me disse. Expulsei o demônio dela e falei para ela, falei, irmã, o demônio que age no teu marido age na tua vida. Eu mandei ele embora. Só que se a senhora não tiver um encontro com Deus, ele vai destruir sua vida. Então essas experiências nos trazem um arcabouço. Agora, experiência não é doutrina. Então você tem que estar muito atento com o que você aprende, com o que você ensina, para não falar heresia, para não falar besteira, como algumas dessas que eu citei aqui. Né?
Hoje em dia o pessoal até cria teatro, né, com demônio, de tudo quanto é jeito aí. O que a gente mais vê na internet é isso. Tem. Agora tem um jeito, né, de você descobrir quando a pessoa está mentindo, né? Tem gente que simula dentro da igreja. Tem gente que quer aparecer. Cara, tem doido pra tudo, irmão. Dentro da igreja, então, onde tem mais doido é dentro da igreja. A pessoa simula que está endemoniada, né? Isso já aconteceu muito. Já aconteceu com vocês também? Já tem um jeitinho, né? Tem um nervinho aqui que você dá uma apertada aqui, ó. Se a pessoa falar, ai... Não é demônio. Não é demônio. Eu já ouvi isso, cara. Lógico. Eu já ouvi isso. Se a pessoa estiver endemoniada e você der um murro nela, ela não sente, Ela não cara. sente. Você torcer o braço dela e quebrar, ela não sente, porque ela está manifestada como uma entidade maligna. Então, já muitas vezes acontece da pessoa, do demônio simular, por exemplo, tá falando em línguas. Eu já vi isso também. E aí, como que você vai saber? Aí você tem que ter um dom chamado dom de discernimento de espírito. E aí a gente tem que ficar atento, porque senão o demônio enrola a gente. Pega lá em cima. Faz e tudo, dá oferta, dá dízimo. E eu acho que esse aí é um dos mais perigosos, né? Porque assim, ele meio que não manifesta, né? Ele meio que simula ali e ele toma conta do lugar e pra gente tá tudo normal e vai tomando conta. Vinícius, o pior demônio não manifesta na igreja. Não é o demônio que manifesta no gadareno, né? Que se corta, que mora com os defuntos, que faz escândalo, que rosna. O pior demônio que existe se levantou da ceia com Cristo quietinho, ninguém percebeu, só Jesus viu e foi trair Jesus. Exatamente. Então, Ainda deu um beijo no rosto. Ainda deu um beijo no rosto, ainda, exatamente. Então Exatamente. tem demônio. Já orei por pessoas assim que do demônio manifestar, sentar, olhar para mim e falar assim, desse jeito assim, ó, pois não, pastor. Eu olhar assim, falar assim, quem é você? Aí ele falar o nome dele, eu sou fulano de tal. O que o senhor quer? Isso é educado. Quase eu ofereci um café para ele, né? E eu perguntei para esse demônio, ué, você não vai rosnar, pular no chão, querer grudar no pescoço? Ele falou assim, não, eu não sou desses aí. Eu não sou igual a esse aí, eu não represento perigo nenhum para o senhor pode ficar tranquilo, o senhor não precisa me amarrar, eu não vou rosnar, não vou xingar ninguém, não vou subir estratégia deles. Eu fiquei olhando, eu perguntei assim, então você é o que a Bíblia chama de principado? E ele falou assim, digamos que sim. Eu sou um cabeça de legião, pode ficar tranquilo que eu não vou rosnar. Eu falei, mas você vai sair do mesmo jeito. Ele falou, eu sei, pastor, eu vou sair, mas se ele abrir brecha eu volto. Aí o demônio saiu. Ele sabe de E o rapaz acordou. Ele sabe de tudo, cara. Experiências, né? Assim vai se construindo. A grande verdade é que o mundo espiritual ele é mais real que o físico, cara. A gente precisa entender isso. Tudo tá ligado, cara. Igual a gente falou aqui da pombagira, que é esse demônio que age na área sexual. Quão grande está sendo a atividade desse demônio nos jovens, principalmente nas mulheres. A sexualidade tem aumentado muito, meu. As meninas estão aí se prostituindo, uma coisa que antigamente quem era prostituta se escondia, às vezes com vergonha de estar fazendo aquilo. Hoje você tem uma plataforma para mostrar isso para as pessoas e ninguém tem vergonha de nada. Você está ali para expor numa vitrine o que está acontecendo e a gente vê que a ação demoníaca está tomando conta e às vezes ninguém está percebendo. Em Mateus capítulo 24, um dos sinais que prescrevem a segunda vinda de Cristo é a grande apostasia, que Paulo cita em Tessalonicenses, né? Sobre a grande apostasia. Jesus fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então hoje nós temos um mundo globalizado, né? Antigamente o moleque roubava as revistinhas pornográficas do tio dele, né? E entrava no banheiro. Hoje, qualquer criança de 8, 9, 10 anos de idade acessa o Google e sites pornográficos que ele quiser, e a coisa é muito precoce. Eu fui professor de filosofia no Estado. E dei aula no Estado 2009, 2015, 2016 eu dei aula no Estado. E vou falar para você, Vinícius, um dos piores lugares que eu já entrei na minha vida toda, cara, eu faço penitenciárias há 12 anos, eu prego dentro de 5 penitenciárias toda semana. Eu fiz o cálculo esses dias, eu prego quase 700 vezes por ano. Eita. Tô tentando chegar... John Wesley. John Wesley pegava 2 vezes por dia, né? Eu tô quase igual o Wesley, né? Quem me dera, né? Longe, né? De estar tão
bênção como era No aquele final homem. da vida a gente faz a conta e vê quantos sermões pregou. Mas, cara, um dos piores lugares que eu já entrei na minha vida foi a sala de aula. Eu dei aula para o ensino médio, eu era professor de filosofia no ensino médio. E como eu tenho esse tato para lidar com penitenciário, essas coisas, então os meninos assistiam a minha aula quieto. Ele vai falar com a Eu era o único professor no Alexandrina Bacite, no Gertrude Zeder, região do Embu das Artes, do Valo Velho, que conseguia segurar 50 alunos na sala, sem bagunça. Eles cabulavam aula para vir assistir a minha aula. Já teve dia, várias vezes, da inspetora entrar na sala de aula, abrir a porta e falar: dá licença, professor, só fica nessa sala de aula quem é daqui, o resto sai fora. E os moleques saíam às vezes 15, 20 moleques, porque eles queriam assistir a minha aula. E por quê? Porque eu ensinava filosofia dentro desse contexto da prostituição, trazendo a filosofia do abstrato para o concreto. Eu penso que tanto a teologia como a filosofia você tem que construir do concreto. Você tem que trazer para o concreto. Qualquer teologia ou filosofia que fique no campo teórico não funciona na vida de ninguém. Porque as pessoas passam fome, cara. Tem que ter exemplo real, né? As pessoas sofrem, têm depressão. Então eu não vou ficar falando Deus é mito ou é razão, que nem professor de filosofia. Ninguém gosta de filosofia por causa disso, né? Geralmente eles querem mostrar que é mito. Né? Não, Deus é mito, o inferno é mito, o que é a razão? A razão científica ninguém entende nada. É por isso que todo mundo odeia filosofia na escola. Né? Então, mas os meus alunos amavam. Então, o professor fala muito, né? Porque eu chegava na sala de aula e eu trazia coisa para a realidade da vida deles. Trazia coisa para a realidade com questionamentos. Então, essa precocidade do pecado hoje, infelizmente, está afastando os pais dos filhos, os filhos dos pais, até porque os filhos não têm pai, porque o pai abandonou, a mãe tem depressão, a mãe bebe, o pai é adúltero. Então as crianças hoje são criadas no ambiente, a Ana é pedagoga, ela é a área de estudo dela, né, Ana? E eu, como professor de filosofia, eu tenho que abordar isso. Então, por exemplo, uma história. Eu cheguei na sala de aula de Sebastião de Moraes Cardoso, no Valo Velho, periferia da periferia. Quando eu entrei, tinha uma menina gritando bem alto: eu não quero ter aula, querendo aparecer, né? 16 anos de idade. No auge da sabedoria. E eu com aquele monte de coisa, de diário de classe, giz, apagador. E ela: eu não quero ter aula. Aí ela sentou bem na minha frente para me afrontar e falou assim: professor, vamos falar de festa? Eu sou professor de filosofia. Bora. Eu falei: vamos falar de festa. Deu a subir. Cala a boca, todo mundo, que agora só eu falo. E todo mundo olhando para mim. Eu falei: vamos falar de festa. Eu escrevi bem grande na lousa: festa. Aí coloquei: determinismo, existencialismo. Uma menina, e ela lá na minha frente: vamos falar de festa. Eu falei: uma menina, ela tem 16 anos de idade. O pai dela é um bêbado, gasta todo o dinheiro dele com rabo de galo e Maria Mole no boteco. A mãe tem depressão, trabalha fora. A menina tem 16 anos, tem 2 irmãos menores dentro de casa. A mãe tem depressão e o pai é um bêbado. E ela mora numa casa onde ela passa fome. A casa tem goteira, a casa não tem reboco, a casa não tem... eles não têm dinheiro para comer. E quando a mãe chega esculachando, porque ela não lavou a louça, até porque ela não tem paz dentro da casa dela. E a menininha que queria ouvir de festa assim. Eu não sabia, eu estava contando a vida dela. Isso aí foi o quê? Uma palavra de conhecimento? Eu não sei. Palavra de sabedoria, né? Mas é a vida de metade daquelas meninas, né, meu? Aí eu falei assim: essa menina, sexta-feira à noite, chegou na mãe dela e falou assim: mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga, posso? A mãe dela, tonta, acreditou. Ela saiu para ir dormir na casa da amiga, passou na casa da amiga, vestiu uma mini blusinha, um shortinho bem curtinho, já estava lá esperando ela, e foi para 17 do Paraisópolis. E a sala de aula, todo mundo assim, ó. O lúdico, né? O lúdico, a didática do lúdico, né? Você atrai a criança, o adolescente, até a gente que é adulto, né? Contou uma historinha, fica Eu já tô aqui, já tô travado aqui. E aí eu falei assim: essa menina chegou na 17 do Paraisópolis, estava tocando uma música. A música era assim, ó:
Mas eu só quero mulher que toma bala e que chama as amigas pra ficar na cachorrada. E que chama as amigas pra ficar na cachorrada. E ela dançando, sacudindo a jaca dela pra todo mundo ver. Chega um molequinho de 15 anos, mesma idade dela, 15, 16 anos, com aparelho verde nos dentes. E aí, mina? Nossa, João, você é linda, tio. Se eu te pego, mano, se eu pego você tá louco, truta, mano, é poucas ideias, você tá ligado, João? E a menina vai com ele. E aí sobe uma viela, desce um escadão, se relaciona sexualmente com aquele moleque que ela nem conhece, sem camisinha, em pé, atrás de um muro. Depois ela volta pra festa, suja, humilhada, porque o molequinho vestiu as calças dele, professor de filosofia, cara. O molequinho vestiu as calças dele. Vamos, mina, vamos, mina. Vamos, mano, vamos. E voltou pra festa. 30 dias depois, a menstruação dela não veio. Ela fez um teste na farmácia e descobriu que estava grávida. Essa menina já estava assim, ó. Era a vida dela, cara. E era a vida da maioria das amigas dela. Determinismo e existencialismo. A mãe chegou em casa e ela teve que contar para a mãe. A mãe deu um pau nela. E falou assim, quem vai cuidar desse filho não sou eu, sua vagabunda, sua sem vergonha, sua pi. Determinismo, existencialismo. Determinismo diz Sigmund Freud, pai da psicanálise, tem uma visão determinista de mundo. De quem é a culpa? Pergunto para vocês, sala de aula, a culpa é de quem? Freud e a psicanálise vai dizer que a culpa é do pai e da mãe. Porque a tua personalidade e o teu caráter são formados de acordo com o seu ambiente onde você é criado. Amigos, primos, Família, pai, mãe, aquela vozinha linda que faz biscoitinho no domingo à tarde, que traz o café, que abraça, meu amor, vem aqui, você é minha vida, papai tá aqui, mamãe tá aqui, então você vai crescer saudável. A psicologia diz isso. Então a culpa dessa menina ser assim é do pai e da mãe. Porque o pai esculacha, é um bêbado, e a mãe tem depressão e esculacha ela também. O determinismo diz isso. O existencialismo, lá na lousa. Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX, francês, ele e Dona Simone de Beauvoir, marido e mulher, diziam que a existência precede a essência. Você é aquilo que você constrói no mundo, você é fruto das suas escolhas. Portanto, quando você põe a culpa nos pais, no governo, na miséria, na fome, Deus, o diabo, das suas atitudes ruins, você está promovendo um conceito que se chama conceito de má fé. Você está usando de má fé. Sim. Sartre diz isso. Então a culpa é da menina. Menina é sem vergonha, não tem que culpar o pai nem a mãe. E aí, sala de aula? Todo mundo bem quietinho. Que as meninas querem falar. Professor. E os moleque lá no fundão, os moleques já falam, quem? Se fosse minha irmã, tio. Se fosse minha irmã, ia apanhar. A culpa é dela, professor. A culpa é dela, essas meninas tudo sem vergonha aí. Essas meninas tudo aí, professor. Tudo sem vergonha aí, ó. É só ter uma titãzinha que nós arrasta ela. E as meninas bravas, cara. As meninas olham pros moleques e falam assim, vocês não sabem o que a gente passa dentro de casa. Vocês não sabem o que essa menina viveu dentro de casa. Vocês não sabem. Tem menina que chorava, Vinícius. Não era direto. Tinha gente que chorava na sala de aula, depois eu vi isso. Então, hoje o pecado ele está dentro de uma globalização, de uma acessibilidade à internet, ao mundo, que destrói os lares. E você como pastor, a gente como pastor, como missionário, se a gente não alcançar a alma desses jovens, dos adultos, a gente vai perder todos eles. E Jesus era assim. Cara, onde Jesus ia, as multidões iam atrás, cara. Querendo ouvir. Aonde Jesus ia, as multidões iam atrás. Se eu sou um pastor, eu tenho que ter pessoas do meu lado, eu não quero ter estrutura. Deus não chamou a gente para criar megas estruturas. Deus chamou a gente para evangelizar. Sim. Quem cria estrutura somos nós. A mania de poder, a gente quer uma denominação, uma placa, um CNPJ, um título de pastor. Você não vai ver, Vinícius, você não vai ver na Bíblia Paulo tomando café com Herodes Agripa.
Você não vai ver na Bíblia João Batista Menos ainda. almoçando com Herodes. Você não vai ver Jesus marcando uma reunião com Pôncio Pilatos, cara. E nós, pastores, hoje, infelizmente, perdemos essa essência de pessoas. Evangelho é pessoas, é mundo. É o Cristo de Nazaré que diz assim, vamos passar por Samaria. É necessário. É necessário passar por Samaria. Quando chega lá, tem uma louca. 5 maridos. 5 maridos, desprezada. E ele chega nela e fala assim, oi, você pode me dar um pouquinho de água? Isso é evangelho, cara. E se a gente não fizer isso, meu irmão, a gente vai perder a guerra pro diabo. E isso fala muito sobre o amor, né? Jesus, ele resumiu os 2 mandamentos em amar a Deus e amar ao próximo. E você citou Mateus 24, e ele fala que o amor se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim, permanecer fazendo o quê? Seguindo, amando a Deus, amando ao próximo, alcançando vidas, cara. A gente precisa anseiar, o nosso coração precisa queimar por almas, por vidas o tempo todo, porque elas precisam ser resgatadas, cara. Então aquele que perseverar amando até o fim, porque o amor hoje a gente já consegue ver isso, é muito fácil de ver o amor frio nas pessoas, o ódio crescendo, e a igreja precisa permanecer amando. Mas sabe por que o amor de muitos esfriará? A culpa é da igreja. Também, muito. A culpa é da igreja. A igreja é a grande vilã da grande apostasia. E por quê? Eu sou de uma época, Vinícius, em que a gente não tinha luz colorida na igreja, não tinha solos de guitarra com o molequinho do cabelo espetado chupando um chiclete, cujo ídolo dele é o Slash do Guns N' Roses, ele é músico de igreja. Perdão. E o ídolo dele é o drogadaço. Eu sou de uma época em que os músicos queriam ser profetas, cara. Hoje os músicos querem ter seguidores no Instagram. Então, a igreja hoje, ela vive de 2 coisas. Ou de entretenimento, não sou contra a igreja da parede preta. E parede, para mim, pode ser cor de rosa, verde, azul. Agora, o cara que está ali levando a palavra, o cerne do evangelho de Jesus Cristo é o arrependimento. É isso. Ah, mas você não pode ser retrógrado, porque, meu irmão, o homem continua o mesmo. O homem, na verdade, o homem não é o mesmo. O homem está piorando. As pessoas têm que vir à frente arrependidos dos seus pecados, não para poder fazer a campanha ou para poder participar daquele culto que você gostou, se você quer ficar com a gente, se você se sentiu bem, fique conosco, porque as músicas, o ambiente, as pessoas, tudo isso é muito legal, mas não cura não cura aquela personalidade ruim, aquele caráter ruim. Então o cerne do evangelho é o arrependimento. Quando eu faço apelo lá na Vinde, a mensagem, o apelo que eu faço é você que quer fazer uma aliança com Cristo, você está arrependido dessa vida miserável que você vive. Você é um adúltero, cara. Sabe por que teus filhos não te respeitam? Porque eles não se sentem amados por você. Você quer se arrepender, vem aqui na frente. Vem 10, 15, 20, 30 pessoas. Então, com isso, você discipula as pessoas. A igreja hoje está formando crentes medíocres, materialistas, que querem se sentir bem. Pensam em si mesmo. Pastor coaching. Pastor coaching. É a tal da teologia coaching. Coaching. R$200 a oração. Você tem que falar o que eles querem ouvir. Eu não estou aqui para falar o que ninguém quer ouvir. Eu estou aqui para falar se arrepende, porque o machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não der bom fruto será cortada. Se esse evangelho não salvar, nada mais salva. Porque o povo, a mentalidade, principalmente cada dia que passa fica pior. As pessoas, elas são instruídas a pensar em si mesmo, a ser bem-sucedida na vida, ter sucesso e ser feliz. E isso entra dentro da igreja. Aí a gente vê a teologia coach, você não precisa se arrepender, você não precisa ser transformado, você não precisa tomar sua cruz e seguir a Jesus, Ele até não precisa fazer nada. Ele até fala sobre isso, mas de vez em quando. O carro-chefe é: Deus tem o melhor para você. Deus quer te abençoar. Deus te fez vitorioso. Deus, eu não vou citar nome aqui, cara, não vou citar nome, mas não pode citar nome, né? Não é legal, não é ético citar nomes, né? Mas os caras têm milhões de seguidores. E eu cito, hein? O cara senta... episódios tem um monte. O cara senta, assim, e fala: você é o centro das atenções de Deus. Todo mundo já sabe quem é, né? Você nasceu para ser um vitorioso, meu. Não.
Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquele que Você é o perseverar, ponto fraco de Deus. aquele que perseverar até o fim Será salvo. será salvo. Mas como que esse indivíduo que foi para a igreja para se sentir bem vai perseverar até o fim? Você tem que entender uma coisa, meu irmão. Você vai se converter, você vai perder todos os seus amigos. Jesus disse em Mateus capítulo 10, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer contenda dentro de casa. Você vai perder os seus amigos, o teu pai vai te chamar de fanático, na escola ninguém vai querer sentar do teu lado, porque o teu assunto não vai ser mais pornografia nem adultério. Se você não preparar os jovens para isso, as pessoas vão lá na nossa igreja, na Vinde, e eles ficam maravilhados, eles falam, como é que esse culto é assim? Como é que vocês conseguem fazer esses jovens orarem tanto? Aí eu falo assim, porque a gente tem reggae, rap, a gente tem celebridades que se converteram no altar pregando. Não, cara. Atos capítulo 6, Pedro diz assim, porque não é lícito que deixemos, não é bom que deixemos o ministério da oração e da palavra para servirmos às mesas. É a oração e a palavra. Ensina o jovem a orar. Os diáconos. E como? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Se o camarada que está em cima daquele altar trouxer uma mensagem que faz com que o indivíduo se sinta mal, não é para se sentir bem, é ao contrário, exatamente. é para se sentir mal. Eu sou um desgraçado. Eu sou o mais miserável do mundo. Eu sou miserável, eu quero Jesus, É Deus. Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Não, essa mensagem é retrógrada. Essa mensagem é medieval. Essa é época de século XVIII, XVII, XVIII, século XVIII, né? Jonathan Edwards. Não, cara. Não é. É um evangelho. Uma vez eu preguei uma mensagem que eu falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal de ontem. Sim. E eu falava que, é isso, cara. E o destino e a história da igreja é sofrer. E é passar por tribulações e lutas. Esse é o Aquele destino, que cara. perseverar até o fim será salvo. Você vai perder, cara. Seu dinheiro não vai comprar a tua salvação, seu psicólogo não vai curar a tua depressão. Você vai ter que pagar um preço. Eu estava hoje dentro do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 1, que hoje é uma cadeia para crimes sexuais. Tem estuprador, pedófilo, atentado violento ao pudor, esse tipo de pessoas. Eu nunca vi tanto idoso na minha vida, cara. Parece que eu estou dentro do asilo. Ou velha arada para gostar de pedofilia. Deus do céu. Quando eu entrei naquela cadeia, olha uma experiência que eu tive com Deus. Escuta. Primeira vez, eu sempre fiz Pinheiros 1. Pinheiros 1 era a cadeia, como diz o popular, a cadeia do comando. Era a cadeia do comando. Então só traficante, 157, 180, 121, só assaltante, bandido, só criminoso. Certo dia, numa segunda-feira, eu entro lá. E aí, o guarda penitenciário, polícia penal, né? Ele olha para mim e fala assim, pastor, o senhor está sabendo que essa cadeia aqui mudou? Eu falei, não, senhor, o que aconteceu com a cadeia? Agora a cadeia aqui é a cadeia de Jack, pastor. Cadeia de Jack. Aí eu dei uma de João sem braço e falei assim, como assim? Pastor, aqui só tem estuprador, Maria da Penha, aqui é só crime sexual agora. Quando ele falou aquilo, Vinícius, eu tomei um choque. Porque eu já entrei em muitos lugares, mas agora eu vou pregar para estupradores. Quando eu chego na cadeia, qualquer cadeia que eu vou, CDP Itapecerica, já fui pro CDP do Belém, um monte de CDP, vários. Já fui até para Mirandópolis pregar o evangelho. Peguei um avião, desci em Araçatuba e fui para Mirandópolis. Quando eu cheguei lá, metade do pavilhão me conhecia. Eu chego no bandido e falo assim, e aí, parceiro, você caiu no quê, mano? Sou um 5-7, pastor. 5-7 de quê, molecote? De moto, pastor. Da hora. Você mora onde? Da hora não, né? Não é da hora, Jesus. Você mora onde? Ah, eu sou da Joaniza, pastor. Aí, ó. Sou da Minha Joaniza. quebrada, minha quebrada. Sou da Vila Missionária, sou da Mais quebrada Maricamópolis. ainda. Lá tem mais, viu? Eu falei, então tá bom, mano. Escuta a palavra aí. Obrigado, pastor. Agora, numa cadeia de crime sexual, como é que você vai chegar pro cara e perguntar, caiu no quê? Caiu no quê? Ele não responde, cara. Ele não responde. Ele tem medo, ele tem vergonha, ele quase morreu lá porque ele estuprou alguém. Esses dias eu perguntei, eu pergunto, eu sou doido, o que você fez, mano, pra vir aqui? Eu vendia Danone na rua, e aí uma menina veio comprar e eu mexi com ela. E aí fui preso. Falei, mas você chegou a ter o ato com ela? Não, eu só mexi com ela, pastor. Quantos anos a menina tinha? 8. 8. Tô eu lá, Ana, entrando na cadeia, que agora é cadeia para crimes sexuais, e pensando, Deus, o que eu vou falar? Deus, o que eu vou falar para esses caras, Deus? Deus, eles não são bandidos. Deus, o que eu vou falar? Como eu vou falar? Eu entrei em choque, cara.
Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar para esses caras? Meu irmão, no meio do caminho, como diz o pessoal da Igreja Cristã Pentecostal, Deus é amor. O Espírito de Deus, que não se engana, bradou no meu coração. Pregue o que você prega em todo lugar que você prega. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Pregue a minha palavra. Quando eu entrei, comecei a pregar. Se o perdão vem de cima, quem é o juiz para te condenar? Se o perdão vem do alto, quem é o promotor para te acusar? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. 11 homens entregaram a vida a Cristo. Glória a Deus. 11 homens chorando, levantaram a mão, entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estava lá. Na mesma? Na mesma. Toda segunda-feira eu estou lá, CDP1 de Pinheiros. Hoje teve 5 homens que entregaram a vida a Jesus Cristo, chorando. Glória a Deus. E hoje eu trouxe uma das melhores palavras que eu já preguei em toda a minha vida. Eu preguei hoje. E com isso você sabe o que falar. Saí das regras da homilética, da pregação expositiva, saí das regras e fui falando, e o povo começou a chorar. E aí 6 homens hoje entregaram a vida. É o bom e velho evangelho, né? É o evangelho, cara. É o arrependimento. Se você não fala sobre a mensagem da cruz, que sabe a mensagem da cruz? Não é a mensagem de prosperidade. Deus prospera? Prospera. Deus abençoa casamento? Abençoa. Abençoa. Deus promove bons encontros, como promoveu o meu e da minha esposa, o seu e da sua esposa? Promove. Mas você tem que se arrepender, cara. Exatamente. Você tem que se arrepender, você é um pecador. Então a mensagem não tem que deixar você bem, ela tem que deixar você mal. Quando você está no ponto de assumir que você é pecador e ruim, você está apto a receber Cara, olha Jesus. Atos 2, Pedro termina... Olha o sermão de Pedro em Atos 2, olha o sermão de Pedro lá em Atos 5 ou 6, quando ele prega ali de novo, que mais 5.000 aceita Jesus. Olha os sermões de Paulo, olha o sermão de Estevão em Atos capítulo 7. Isso é sensacional, hein? Cristo. O tempo todo, só isso. Atos 17. Ele entra no Areópago, filósofos de Epicuro, filósofos de Zenão, estoicistas, a filosofia nata estava ali no Areópago. E ele começa dizendo: Deus não pode ser servido por mãos humanas, nem tateado por mãos humanas. Deus criou o mundo com a sua palavra, e Ele hoje vos chama ao arrependimento, porque Ele não pode ser servido por mãos humanas, não pode ser tateado por mãos humanas, e de um só Ele criou todas as coisas, e por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, que Ele enviou, hoje Ele vos chama ao arrependimento. Aí o texto acaba dizendo assim, essa é a mensagem de Paulo. Por que Paulo perguntou assim? Tem alguém doente aí? O Deus desconhecido é o que eu vim trazer. Ele cura. Tem alguém com problema no casamento aí? Vem aqui fazer a campanha. Tem alguém desempregado? Vou orar por você, Deus vai fazer um milagre. Não, cara. É Cristo e o arrependimento. E aí no final diz assim, no final da perícope ele fala assim, então, parte disse, é doido. Tá pregando o quê? Ressurreição? É maluco. Que é o que Paulo fala em Coríntios capítulo 1. Os gregos pedem sabedoria, né? Nós pregamos a Cristo. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Ressurreição de mortos? Não, isso é besteira. Então, muitos foram embora. Outros disseram sobre isso, gostaríamos de ouvi-lo novamente. E um outro grupo, talvez até menor ainda, disse assim, nós cremos. Dá até o nome dos caras que creram. Então, dentro da sua plateia de pregação, você vai ter uma maioria que diz assim, é loucura, você vai ter parte que vai dizer assim, não, eu gostei, quero ouvir de novo. E você vai ter uma parte que vai entregar a vida a Jesus Cristo. O púlpito é assim. O púlpito tem que ser assim. Então, o tipo de evangelho que você tem que pregar é o evangelho bíblico. E não tem que ficar preocupado se a plateia vai gostar da sua mensagem. Você não está ali para agradar ninguém. Na verdade, sou estranho quando agrada todo mundo, né? Exatamente. Você tem que fazer com que a plateia entenda. Você tem que se entregar a Cristo. Tem que se entregar. Pregando isso, o que João capítulo 10 diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E tem muitas ovelhas de Cristo hoje dentro dos bares, nos prostíbulos, nas cadeias. Quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo, conforme João capítulo 16, quem é quem convence, vai chamar aquela ovelha de Cristo. Não sou calvinista, mas aquela ovelha de Cristo vai dizer, eu quero isso para minha vida. Exatamente, cara. Jesus disse que nós seríamos odiados por amor ao nome dele.
Então, como que uma mensagem que só traz alegria, vamos dizer assim, ou comodismo, ou concordância com aquela vida medíocre que essa pessoa vai viver, vai fazer com que a gente seja odiado? Não, ninguém vai te odiar. Ninguém vai te odiar, todo mundo vai te amar, você vai ter muitos seguidores. Seguidores, celebridades te seguindo. Exatamente. Esses pastores coaching, eles são seguidos por celebridades, porque o que eles postam são coisas que agradam a todo mundo. O É o que o púlpito povo da quer Vinde, ouvir, cara. o púlpito da Vinde, da igreja do seu pastor, não é lugar para celebridade falida, é lugar de profeta, cara. Eu dou um intensivo de um final de semana para 20, 25 pessoas. Intensivo. Eu durmo com eles, tomo café com eles, levanto de madrugada com eles para orar, porque o prédio da igreja é grande, a gente tem lugar para acomodar. Ensinando homilética. Homilética bíblica. Quando você vê um jovem de 15 anos, eu dou oportunidade para eles, eu dou 10 minutos nos cultos. Sexta-feira, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu dou 10 minutos para cada um e eles vão lá com aquele esboço. Temático, expositivo ou textual. A igreja cheia. Qualquer coisa que eles falam, a igreja, glória a Deus! E a lágrima deles desce. Eles nunca pregaram, mas no intensivo comigo, eles têm 10 minutos para expor o evangelho dentro das regrinhas da homilética. Tema, texto, introdução, subtemas e conclusão. E eles seguem aquele esboço. Meu irmão, a igreja vai abaixo com jovens, senhoras e senhores que não têm a prática da homilia pregando o evangelho. É isso, cara. Porque o que eu ensino é homilética. Duas coisas que você tem que entender. O que você vai pregar e como você vai pregar. O que você vai pregar? A cruz. De que maneira? A cruz. E de que maneira você vai pregar? Aí eu ensino ele a fazer o esboço. A ler o texto e tirar daquele texto, cego Bartimeu, tira A tal da exegese, né? Exatamente, né? A aplicabilidade do texto. Tira coisas ali para os dias de hoje. Por exemplo, o cego estava à beira do caminho pedindo esmola. Cadê a família do cego? Número 1, anote aí, o que é pior? Ser deficiente ou ser abandonado pela família? Cadê a família do Bartimeu? Ele não era o filho do Timeu, cadê o pai dele? Timeu. Tá pedindo esmola. E aí eles aprendem a pregar a palavra. Então o púlpito da Vinde não é lugar para celebridade falida, é lugar para profeta. E a gente ensina as pessoas a serem profetas, a serem pregadores. E a pregarem o evangelho. Pregarem o evangelho. Precisamos tirar essa cultura de que só os pastores pregam. A mensagem de Jesus foi ir por todo mundo e pregar o evangelho a todos. O Cara. ministério leigo é o que levanta a igreja, né? Não se forma um pastor num seminário. Se forma um pastor subindo viela e descendo escadão. Isso eu prego no púlpito da minha igreja. Você vai ter uma experiência com Cristo muito maior, com o Espírito Santo muito maior, debaixo de uma árvore, molhando as páginas da Bíblia com as lágrimas, do que num seminário de teologia. Pode ter certeza. Paulo, em Gálatas capítulo 1, diz, quando eu me converti, eu não fui puxar o saco de ninguém em Jerusalém. Eu fui para o deserto da Arábia. E recebi de Deus, quando ele defende o seu apostolado, né? Na epístola. E recebi de Deus o evangelho que hoje eu trago para vocês. E se alguém, quem quer que seja, trouxer um evangelho diferente do meu, pode ser até um anjo. É maldito. Porque eu recebi de Deus. Exatamente. É assim. E como que mudaremos uma mensagem? Como é que nós adulteraremos uma mensagem? Quando deixaremos de pregar o que a Bíblia nos ensina? Paulo nos mostrou, cara, que a mensagem é única. Toda vez que a gente lê os apóstolos Pedro, Paulo, João, era uma mensagem o tempo inteiro. Era um Cristo, é Jesus morto, ressurreto ao terceiro dia, aquele que tem poder, aquele que Deus elevou ele e deu um nome que está acima de todo nome. E é esse a igreja nome. hoje nós somos... Não creio nessa visão dispensacionalista ensinada por alguns, mas eu creio que hoje a gente tem tudo a ver com a igreja de Laodiceia. Tu dizes no teu coração, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. No entanto, tu és um pobre, coitado, desgraçado e nu e vem comprar ouro de mim. Te aconselho que compre. Hoje a gente vive Laodiceia. Você tem templos faraônicos, pastores milionários e hoje o sonho do novo convertido, aquele discípulo que a gente tem na nossa igreja, eu quero ser um apóstolo. Eu quero ser um apóstolo. Eu quero ter teologia. Aí ele fica 40 dias no monte dentro da barraca orando porque ele quer ser usado por Deus. Mas na verdade ele sofre de uma doença chamada megalomania. E quem ensinou ele foi esse evangélico midiático. Megalomania, mania de grandeza. Ele quer mandar. Quer ser grande. Pro mundo, a referência de poder
é o super-homem, é o Übermensch de Nietzsche, né? A vontade de poder, é o super-homem. Para Cristo, é a criança. E a gente tem que ensinar isso para as pessoas. Você quer ser grande? Seja menor. Pequeno, Seja menor. Dá alta face. Seja o menor. Sofra o dano. 1 de Coríntios capítulo 6. Sofra o dano para não perder o irmão. Seja sempre o menor. Seja sempre o que serve. Mas hoje todo mundo quer ser líder, né? Todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer mandar, todo mundo quer, ninguém quer ser servo. É o tal do cargo, né? Quer ter um nome, quer ter uma posição ali de alto escalão ali para ser muitas vezes respeitado, ter mídia, ter pessoas seguindo ele. O reino dos pastores são as 4 paredes que ele alugou. É o reino de Deus dele ali. Que você não vê o pastor subindo Vera, descendo escadão, fazendo visita na FEBEM, na cadeia. Você não vê a maioria dos pastores. Você falou de um pastor, né? Pastor falecido, pastor. Sim, pastor Hilário. Pastor Hilário, né? Que era uma referência. Então todo pastor tem que ser um pastor Hilário, cara. O ministério do pastor não se restringe ao púlpito. John Wesley dizia, o meu púlpito é o mundo, cara. O mundo é minha paróquia. O mundo é a minha paróquia, então eu não posso. Inclusive ele foi expulso da igreja, né? Foi, quando o Clube Santo, né? O Clube Santo expulsou ele. E você sabe isso é tese de doutorado do professor Helmut Renders, da Metodista São Bernardo. A tese de doutorado dele, ele tem essa carta de John Wesley. A igreja anglicana manda uma carta para ele. Pare com esse Clube Santo de vocês, porque não é autorizado pela igreja estatal inglesa, igreja anglicana. Não é autorizado, pare. Porque ele e o irmão dele, né, o Charles Wesley tocava e ele pregava, estavam trazendo muita gente para a casa deles, né, dos irmãos Wesley. E ali começa, né, o movimento da igreja metodista. E aí a igreja anglicana proíbe, manda uma carta e fala, para, porque isso aí não é autorizado. Aí ele devolve uma carta para a igreja anglicana. E a carta dizia assim, resumindo: fiquem vocês com os grandes e poderosos, com os abastados dessa terra. Fiquem vocês com os sábios e cultos. Deixem-nos com os pequenos, com os humildes, os doentes. Fiquem vocês com os grandes e deixem-nos com os desafortunados. Só não levantem a mão contra nós. Porque se tivermos êxito, será a prova de que foi Deus quem nos enviou. E o resto é história. Aí a gente vai ler sobre o eu vou ficar assistindo o Pastor Coach no YouTube, cara. Pelo amor de Deus, tem mais o que fazer, né? Não, eu tenho mais o que fazer. Quando eu quero tirar férias, quando eu quero me desestressar, eu vou ouvir Leonard Ravenhill, John Stott. Eu vou ler Heróis da Fé de novo. Ali eu me desestresso, cara. Ali eu me desestresso. Eu não sou um pastor que desestressa indo pra praia. Eu não tenho tempo de ir pra praia, cara. Minha esposa me cobra muito, né? Mas quando eu vou contrariado, porque eu não consigo deixar os meus afazeres. Eu não tenho tempo. Eu já tô com 48, cara. Eu vou fazer 49 esse ano, bicho. Daqui a pouco eu tô morrendo, tô numa UTI aí, entubado. Não tem tempo pra perder. Enquanto a gente está aqui batendo papo, tem gente morrendo, tem criança sofrendo e a gente está aqui no bem bom, né? E Satanás tomando conta de tudo. Alguém diga isso para a Igreja de Jesus Cristo. No Sobrenatural nós temos uma mensagem sobre isso. Você pode falar mais sobre o Sobrenatural ou outra surpresa? Posso falar, com certeza. Eu quero que todo mundo vá para o Sobrenatural. O Sobrenatural foi um retiro que Deus me deu. Não quero aqui dar uma de Moisés em cima do Monte Sinai, que recebe a revelação, né? Porque nós, pastor, temos essa mania de dizer Deus me disse, Deus falou, mas, cara, foi Deus que me deu esse negócio. A voz. Foi Deus que me deu esse negócio, cara, porque isso que nós estamos conversando aqui é o que eu ensino no Sobrenatural. Eu formo discípulos no Sobrenatural. Hebreus capítulo 6 diz que quanto àqueles que um dia conheceram os poderes do mundo vindouro, o Espírito Santo, o reino celestial e caíram, é impossível torná-los ao arrependimento. Pois, cara, eu vou te ensinar o evangelho de um jeito. Se você cair, meu irmão, já não resta mais sacrifício. Olha, não resta mais não, porque eu vou te ensinar, cara. Eu vou te ensinar a cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se você cair, meu irmão, é porque você está soltando Barrabás mesmo. Você gosta do mundo, você gosta da bagaceira. E no Sobrenatural é isso. Deus me disse, vocês vão organizar um retiro que vai trazer esse evangelho raiz. Vocês vão falar de arrependimento, vocês vão falar de cruz, vocês vão falar do pecado, vocês vão falar de família, vocês vão falar sobre dons do Espírito Santo. No sábado à noite, tem gente que se escandaliza com o que acontece sábado à noite.
que eu não vou te falar que é surpresa. Então você Essa parte é surpresa. na hora da libertação, tem gente que fala que eu invoco demônio. Eles falam, esse pastor invoca demônio. Cai mulher de pastor endemoniada, já caiu presbítero endemoniado, diácono endemoniado, e não é porque a gente invoca demônio, cara. É porque a gente ora, a gente repreende mesmo. E não é para ganhar seguidores e nem nada disso. É para libertar a pessoa. Então Deus nos deu essa visão. Vocês vão fazer esse retiro e Ele vai pregar o Evangelho Raiz. Vocês vão trazer a igreja para uma realidade bíblica e espiritual que a igreja não tem mais. Está distante, né? Exatamente. E aí tem dado muito certo. Então, chega na época de inscrição, que já estamos, né? Da briga, porque a gente não pode trazer todo mundo, né? A chácara tem uma limitação, né? Então a gente tem que fechar ali. E quem não conseguir se inscrever vai pro próximo e tem dado. E como é que faz para se inscrever? Pelo WhatsApp, né? Meus líderes de célula, que a gente chama de Reuel. O Reuel é uma palavra hebraica que significa amigos de Deus, que foi uma outra visão que Deus me deu. Que é diferente do G12, do M12. São células. São células. São células. E a diferença do G12 e do M12, dentre algumas coisas, a diferença é que não é fixo. Eu tenho 16 Reuels lá na igreja. E o Reuel só pode ter 10. Meus Reuel tem 50. 40. Porque eu não tenho líder para fazer a multiplicação. Eu não tenho, cara. A coisa está funcionando tanto por quê? Porque é de casa em casa. Toda semana eles estão num bairro diferente. E tem que ter um líder capacitado para cuidar, né? Essa que é a questão. Essa é a diferença do... E eu tenho que fazer intensivo, eu tenho que ensinar. E o Ministério Leigo, né? São eles quem fazem. Então, o Reuel, a gente traz as pessoas para a igreja, que é de casa em casa, né? Que é essa diferença, não é fixo. E a gente pega essas pessoas e leva para o sobrenatural. E quando ela chega no sobrenatural, ela tem um impacto de um intensivo, de unção e pregação de uma semana que equivale mesmo a 6 meses, um ano de igreja. Glória a Deus, cara. É isso aí. Esse é pra gente finalizar, pastor. Deixei suas considerações finais. Muito bom, cara. Muito bom ouvir. É o poder de Deus que se manifesta todos os dias. Como eu falei para o senhor antes da gente começar, cada um que vem aqui é uma história diferente, é um agir de Deus diferente e é a graça que está sobre nossas vidas. E nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, o único Evangelho que anunciaremos até o fim e de todas as formas possíveis. Paulo falou que ele se fazia de tudo para com todos para que talvez alguns fossem alcançados. E esse é o nosso objetivo nessa terra, é falar de Jesus. Olha, é sempre uma bênção, né? Falar do reino de Deus, né? Falar sobre a palavra, falar sobre Cristo. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, Amém. Da sua esposa. O que vocês estão fazendo hoje está começando. E não importa, Jesus não disse onde estiverem 500, 800 pessoas em nome dele. Ele falou 2 ou 3. Então, se 2 ou 3 pessoas assistirem essa pregação da palavra que nós fizemos aqui, a gente já vai ter alcançado o nosso objetivo. Mas com certeza vocês ainda vão fazer podcast para centenas de milhares de pessoas. Glória a Deus. Porque é da vontade de Deus, né? É uma ferramenta. Então a gente agradece mesmo por tudo e pela oportunidade de falar de Cristo. E a gente está ali, né? Na Estrada dos Coqueiros, número 51, no Valo Velho, né? Divisa de Itapecerica com Capão Redondo, pregando a palavra de Deus. E quem quiser ouvir o Evangelho ali, com certeza não vai se arrepender, não. Quais são os dias de culto lá? Como diz Wesley, né? Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Exatamente. Os dias de culto são quarta às 8, sexta às 8, e a gente sempre começa como era antigamente, né? 15 minutos antes a gente começa com oração. Então os diáconos chegam mais cedo, o pessoal chega mais cedo, a gente apaga as luzes e fica orando. Aí quando dá 8, 8h15, a gente inicia o culto. Então de quarta e sexta às 8 horas e de domingo às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. É isso aí. A gente vai deixar o arroba da Igreja Vinde aí na descrição, também do Pastor João. E você pode seguir lá, acompanhar os trabalhos deles, os dias, se inscrever no Sobrenatural, mandar uma mensagem lá, ficar sabendo quando vai acontecer. E é isso aí, pastor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. E que Deus continue dando a graça, a sabedoria, a ousadia de estar onde pessoas não querem estar.
e que o Espírito Santo te acompanhe. Amém. Valeu mesmo. Deus Se abençoe. você chegou até aqui, meu irmão, o que aconteceu com você é o seguinte: você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.